Programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, pastor Jorge Duarte e Fábio Bolognese. Programa Ensinos de Jesus. Olá, que bom estarmos mais uma vez aqui com o programa Ensinos de Jesus. Quero convidar vocês para ficar conosco durante esta próxima hora. Nós vamos hoje falar sobre assuntos importantes, assuntos que chamam atenção e muitas vezes assuntos que a gente nem todas as religiões têm o mesmo modo de pensar. Hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre a morte. Acontece em muitas religiões, mesmo dentro do cristianismo, com alguns pensamentos diferentes de como é após a morte, do que acontece após a morte. Esses dias, inclusive, pastor, eu estava brincando com um amigo, e ele disse assim, bom, o pessoal fala que após a morte a gente vai para o paraíso, mas até agora ninguém voltou para avisar a gente se está certo ou se é isso mesmo ou não, Então, assim, esse é um assunto controverso, na verdade, Há muitas tendências diferentes, teologias diferentes de como se fala, de como se entende da vida após a morte. Mas a Bíblia Sagrada, ela não deixa ninguém sem entendimento. A Bíblia Sagrada, como é o livro da Palavra de Deus, como é a Palavra de Deus, ela traz todo o entendimento para que nós possamos, assim, termos pelo menos uma linha mestra do que é realmente que vai acontecer com cada um de nós após a nossa morte. Hoje nós estamos aqui nesta emissora e eu quero agradecer a todos os amigos que estão ouvindo aí o programa, todos os nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo também pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa Ensinos de Jesus, que todas as semanas, uma vez por semana, nós estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre a Bíblia. Alguns amigos que estão conosco sempre, Nós fazemos aqui um grupo que grava e faz esse programa. Pastor Jorge Duarte, nosso diretor espiritual. Como vai, pastor? Tudo bem? Muito bem, Marcial. Alegria estarmos juntos para mais um programa. Estamos bem, graças a Deus. Nossos amigos ouvintes, esperamos que estejam bem também, para estudar um assunto assim extraordinário e que tem a ver com questões espirituais, O assunto da morte, se nós estudarmos ali no comecinho de Gênesis, é um dos primeiros temas, quando Adão e Eva ali foram colocados no jardim do Éden, Deus disse, olha, não comam essa fruta, dessa árvore aqui, porque se comer, certamente morrerás, E a primeira mentira tem a ver com isso, contrariando as palavras de Deus. Então, espero que os amigos ouvintes se interessem, se aprofundem nesse assunto muito importante. Muito bem, está conosco também o Dr. Fábio Bolognese. Dr. Fábio, ele é nosso diretor técnico aqui, nas nossas gravações, também é um dos comentaristas aqui do programa Ensinos de Jesus. Como vai? Como passou a semana, doutor? Olá, Marciel. Tudo bem? Como que vai? Estamos aí, mais uma semana juntos e eu queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, principalmente pelo YouTube ali, que mandam mensagens, o pessoal das rádios ali também tem os nossos contatos, vai passar para todos ali, mas o pessoal do YouTube ali que interage, manda mensagem ali inclusive já fica aqui o nosso convite para você também que está ouvindo pela rádio nesse momento, que acesse o canal da Igreja Adventista de Guaíra e ASD Guaíra no YouTube e curta lá a nossa página. E lá, então, todas as terças nós temos o programa Ensino de Jesus lá, mais um programa sempre, com os temas. E também outros conteúdos importantes lá que você pode acessar. Então, queria mandar um abraço a todos os nossos espectadores assíduos do YouTube. E para você também que nos acompanha pela rádio, que o Senhor possa estar contigo e permaneça conosco aí nessa próxima hora. Muito bem, uma outra pessoa que faz parte do nosso grupo e é muito importante aí, que cuida das nossas redes sociais, doutora Priscila Covo. Ela não está presente, mas já vou avisar ela que ela está fazendo falta aqui em nosso programa. Mas temos que
arrastar ela, né? Mas vamos ter que arrastar, né? Ela tá resolvendo os problemas femininos de casa, né? Mas agora ela tá organizando tudo lá. Esperamos que ela seja liberta pelo marido, né? Que ela seja liberada aí para voltar a trabalhar. E este programa, nós nos preocupamos muito com o que nós falamos, com o que nós lemos. Por isso convido você para, junto conosco, ler todos os textos, né, que nós vamos falar e vamos ler aqui no programa de hoje, para que você tenha certeza de que o que nós falamos aqui é realmente o que diz a palavra de Deus. E Marcel, se algum ouvinte, algum amigo quiser entrar em contato com a direção do programa, tirar alguma dúvida, como é que faz? Bom, nós temos vários telefones, 2 aqui pelo menos, né, pastor? Qual é o telefone do pastor aí? O telefone do pastor, se você precisar entrar em contato com o pastor, é 44-999 40 0146. Repetindo, 44-999 40 0146. Muito bem, se você também quer receber o nosso guia de estudo aqui, ouvindo a voz de Deus, tanto de forma da revista ou pelo PDF, é só mandar o teu recadinho para o 449-9143-0313. E queremos agradecer a todos os ouvintes das rádios que eu vou agora anunciar. Rádio 91.7, Rádio Mercosul, na cidade de Guaíra. Rádio 94.5, na cidade de Icaraíma. Rádio 104.3, na cidade de Guaíra. Rádio 87.9, Mercedes. Rádio Pato 87.9 e uma ramificação do programa na Difusora FM, todas as manhãs de domingo às 9h20. Corrigindo, Difusora AM, né? Ah, Difusora AM. Então AM, né? Difusora AM do Paraná. Muito bem, nós vamos ouvir uma música especial e na volta nós já vamos entrar no estudo de hoje que fala sobre a verdadeira forma, aliás, a verdade sobre a morte. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Muito bem, meu amigo, você acabou de ouvir uma música linda, que é o prefixo do programa, é a grande esperança sobre a volta de Jesus. E esta esperança é maravilhosa, porque o tema de hoje está imperdível, sobre a morte, e a volta de Jesus é resposta para o problema da morte. Antes de entrarmos na palavra de Deus, convido você para orarmos. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, obrigado pela bênção da vida, pelo teu grande amor, e abraça esse amigo, essa amiga que ora comigo agora, Senhor.
nossos queridos e amados ouvintes, que a tua paz, tua mão esteja abraçando esse amigo, essa amiga, e nos abençoe no estudo deste momento. Ajude-nos a compreender e coloque em nosso coração esperança. Quando Cristo voltar, todos os nossos amigos ouvintes estejam prontos para receber o maior presente, a vida eterna. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você que está ligando o rádio agora, nós estamos com o programa Ensinos de Jesus e hoje nós vamos falar sobre o tema A Verdade sobre a Morte. Como eu já fiz aqui a introdução, há muitas controvérsias quanto ao entendimento do que acontece, do que vai acontecer após a nossa morte. Pastor, é importante nós entendermos esse assunto e para isso nós temos que, quando a gente fala sobre a morte, nós temos que falar também sobre a vida. E aí a pergunta que eu faço é: qual é o material que Deus usou para criar o ser humano, ou seja, para dar vida ao ser humano? Muito bem, amigo ouvinte, Marciel. Para entender a morte exatamente, você precisa entender a vida, porque a morte é o contrário da vida, né? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem tornou-se alma vivente. Então aqui a gente já começamos o programa pensando em algo, que é a alma, né? A gente vai descobrir isso, falar sobre isso já. Sim. Mas na Bíblia, uma alma vivente é uma pessoa viva, respirando. Nós temos aqui uma fórmula matemática: pó da terra mais o fôlego de vida. Resultado: alma vivente. A Bíblia não diz que tem um depósito de almas. Quando Deus fez o homem, desceu uma alma, entrou naquele corpo ali. O relato bíblico do Gênesis é bem claro. Deus forma o homem. Imagine alguém brincando talvez no pó, né? Fez um boneco de argila, de barro ali, e agora sopra nos seus nariz, no nariz, né? Ali nas narinas, né? O vento, que é o sopro de vida, e aquele boneco de argila passa a andar, caminhar, falar. Foi isso que Deus fez, né? Claro que não era uma brincadeira. Deus estava criando o ser humano. E ele tem poder, e assim descreve a Bíblia a criação. Nós não temos, né? Uma alma. Nós somos, né? Enquanto vivos. A gente vai ver nesse programa. Outra coisa importante aqui, que nos desafia também, desafia toda a humanidade, é que alguns creem que nós somos produtos do quê? Do acaso. Do acaso, da evolução, de uma explosão, do Big Bang, né? Viemos de uma ameba. O texto é muito claro. Você e eu viemos da onde? Das mãos de do Deus. Criador, né? E Gênesis 1, 26, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é fantástico, né? Você não é alguém perdido nesse universo, um acidente. Você é filho de Deus. Temos uma partículazinha de Deus, né, soprada em nossas narinas, o fôlego de vida, o princípio ativo da vida. Pastor, nós falamos aí na questão da alma, né? A alma, o entendimento de algumas denominações de que a alma ela é separada do corpo. E eu vejo até de vez em quando alguém falando assim: olha, morre o corpo, mas a alma ela continua vagando por aí, ou ela vai direto para o céu, ou vai para outros lugares, né? Há quem entenda que ela vai para o purgatório, depois vai para o inferno e assim sucessivamente. Mas como é que a Bíblia se refere a esta palavra alma? Muito bem, vamos pedir para o Fábio nos ajudar aí, nosso advogado, né? Diga lá. De defesa. Muito bem, a Bíblia responde essa pergunta e quando vamos estudando, entramos, o amigo ouvinte pode conferir, percebemos que a Bíblia vai respondendo todas as perguntas. O livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Fábio, traz um texto, uma informação muito importante. Ezequiel 18, versículo 4. E depois nós vamos ler outros dois textos, que está em Gênesis 46, 27 e Deuteronômio 10, verso 22. Ezequiel fala: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Muito bem.
A alma que pecar, essa morrerá. O que o amigo ouvinte entendeu? A Bíblia está dizendo que a alma é o quê? Mortal. A alma morre. Essa é uma verdade bíblica. Por quê? A alma na Bíblia são pessoas vivas. Isso biblicamente. E já derruba por tese aí essa tese de que a alma fica vagando, né, pastor? Porque quando o corpo morre, morre a alma. Ou seja, o corpo, ele é uma junção, né? Pó da terra, mais fôlego de vida, igual alma vivente. Exatamente. O Fábio gosta sempre de falar dar umas filosofadas, né? Mas esse conceito de alma fora de um corpo, que sai do corpo, ela não é bíblica. Não. Mas da onde veio isso? Então, pastor, na verdade, assim, as civilizações antigas ali, Egito, A Grécia, os hindus, antes da Grécia até, eles tinham esse entendimento, né? Os egípcios achavam que a alma ia para Ra, lá, para os deuses deles, mas vem já de um conceito politeísta ali, mas a filosofia grega que implantou o conceito de alma que nós temos hoje biblicamente na maioria das denominações, que vem basicamente do que foi falado por Platão, antes até por Pitágoras, né? Eles entendiam essa dicotomia entre corpo e espírito e alma, né? Mas não existe. Até porque, isso. Fábio e amigos ouvintes, eles acreditavam assim que era uma forma de fugir dos seus atos errados, né? Então, eles falavam que o corpo era uma prisão da alma. E também é o seguinte, o que eu faço aqui no meu corpo não tem nada a ver com a alma. Então, Exato. eu posso fazer coisas erradas, praticar um monte... Porque o que importa mesmo não é esse corpo, Sim. era a alma. Essa é a ideia, né? E quando nós vamos ao Novo Testamento, Paulo vai combater isso de uma forma... Quando Paulo diz assim que o pecado é cometido no corpo, né? Quando está falando, inclusive, de adultério ali, ele fala do corpo, né? Você é responsável? Sim. Então a Bíblia não tem essa ideia de uma alma fora de um corpo. Seriam duas pessoas, né? Eu andando aqui, quando eu morro, daí saio eu, esse outro, né, dentro de mim, vai viver em algum espaço. E Platão, quando ele quis falar da alma, ele não tinha nem intenção religiosa, não. Ele falava assim, não... É um conceito dele. O corpo, ele falava assim, ó, o corpo ele é mortal, né, material e imperfeito. Já a alma, ela é imortal, racional e pertence ao mundo das ideias. Ou seja, para você poder pensar, filosofar, você filosofa com a alma e não com o corpo, porque o corpo é mortal. Então, assim, além de vir, pastor, essa questão da alma, da dicotomia, ele também traz a imortalidade da alma, que é esse conceito que até hoje é aplicado. Não, a gente morre, vira purpurina, vira estrelinha, vira tudo, menos o pó da terra, que é o que a Bíblia diz, né? Então tem que levar em consideração. Por isso que hoje o que nós temos na maioria das denominações vem de um pensamento filosófico e não um pensamento bíblico, judaico, né? Exato. Exato. E a Bíblia é uma outra linha, né, dos semitas, né? Sim. Que tinha o conceito, tinha exatamente essa ideia de corpo, mente e alma, tudo num só, né? Tudo num só. Muito bem. Nós temos mais alguns textos aqui. Deuteronômio, capítulo 10, versos 22 e Gênesis 46, 27. Esse Gênesis é bem interessante também, né? É importante nós lermos Deuteronômio primeiro para que a gente entenda o fato do Gênesis, né, pastor? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10, verso 22, diz assim, ó. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Então, o texto está dizendo que... Qual é o contexto aqui, pastor? O contexto é Jacó, quando desceu com a família para o Egito, né? Uma grande seca aconteceu naquele período. Nós conhecemos, a quem lê a Bíblia sabe da história, José foi à frente, foi vendido pelos irmãos. E agora chegou um tempo, um período de seca terrível, fome, e Jacó teve que descer, ir para o Egito com toda a sua família, todos seus filhos, seus descendentes, seus netos, bisnetos já aqui. E a Bíblia está dizendo que eles desceram para o Egito com 70 almas. Agora, olha o que diz Gênesis. Você leu Deuteronômio, né? Isso. Deuteronômio, capítulo 10, verso 22. Agora, Gênesis,
46, verso 27. O mesmo que escreveu Deuteronômio e escreveu também Gênesis, que foi Moisés. Olha como é que ele fala sobre esse assunto. Mesmo assunto. Os textos são a mesma coisa. Fala o mesmo assunto, mas com palavras diferentes. Isso. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram do Egito, eram 70. Então, a Bíblia, alma e pessoa é uma coisa só. Jacó desceu para o Egito com 70 almas. Jacó desceu ao Egito com 70 pessoas. Pastor, olha só, vou ler aqui um trecho aqui dessa questão da questão da alma em si, do surgimento, né? Fala, dentro da filosofia. Dentro da história mesmo, historicamente falando, né? Aqui fala que o pensamento hebraico antigo, que é isso que nós estamos lendo aqui, que bíblico, né? Via o ser humano de uma forma unificada, mas com contato com a filosofia grega, especialmente o platonismo e o neoplatonismo, o cristianismo primitivo assimilou a ideia de alma como entidade espiritual distinta da imortal. E Santo Agostinho, no século 4 e 5, influenciado por Platão, desenvolveu profundamente essa dicotomia no pensamento cristão medieval. E lembrando que então, aí já tem o surgimento, né? Exato. E obrigado, Fábio. Muito interessante. E lembrando que as filosofias, o platonismo, estavam ligados ao paganismo, né? Sim, com certeza. Uma outra grego, linha, né? Exato. Uma outra linha. Agora, nós vamos ver um assunto aqui muito importante. O perigo de se crer numa alma imortal, como a maioria crê, contrariando exatamente a palavra de Deus, né? Sim. Porque Deus disse para a gente, poderíamos até ler Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, o que foi que Deus disse ali para Adão e Eva, quando os colocou no Jardim do Éden? Deus disse... Vai ler? Não, eu só ia falar decor mesmo. Ah, tá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a palavra de Deus diz: se desobedecer, se comer, certamente morrerás. Satanás, contrariando a palavra de Deus no capítulo 3, o que ele disse para a mulher ali, para a mesma mulher que ouviu de Deus: não coma, porque se comer, morre. Gênesis 3, verso 4. O que Satanás, através de uma serpente, disse para a mulher ali? Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Qual é o assunto aqui? Tem a ver com a vida ou a morte. Deus está dizendo assim: se comer, morre. Satanás vem e diz: não, é certo que não. Você pode comer que não vai acontecer. Então o que Satanás está implantando, está pregando aqui? Imortalidade incondicional. Você pode desobedecer, que você não vai morrer. Isso é imortalidade, que é uma crença que perdura até hoje na ideia, na crença que ela é mentirosa, ela não bate com a Bíblia, a não ser que a Bíblia esteja errada, de que a alma é imortal. Você pode fazer o que fizer, você não vai morrer nunca. Que essa é a ideia, né? Muitas pessoas, eu já ouvi até esse questionamento, tá? Mas o que a gente ganha? Porque eu sempre coloco a culpa, tudo que acontece aí, né? Eu coloco a culpa em Satanás, porque a culpa é dele, né? Mas foi ele que induziu, ele que trouxe essa... Ah, tá, mas o que Satanás ganha com isso? Tudo. A pessoa perde a chance da salvação achando que vai viver eternamente ou vai ter chances posteriores pós a morte, né, pastor? Acho que tem tudo a ver, né? Além de ser o seguinte, Satanás, ele odeia Deus, ele quis ocupar, nós já vimos em programas passados aqui, se alguém quiser assistir o programa número 3, né, dessa série, vai entender esse assunto. Satanás, ele odeia Deus, se rebelou contra Deus, e uma forma de atingir a Deus é levando os filhos de Deus a se rebelarem contra Deus. É uma forma de atingir Deus, né? Dizer: olha teus filhos aí. Eles não creem em ti. Eles estão aqui comigo, né? Contrariando exatamente. Deus falou: morre. E é um perigo, né, pastor? Porque se a pessoa acha que a alma não morre,
Se a pessoa acha que a alma não morre, ela cai ela incorre em vários erros. Por exemplo, quantas pessoas não acham que, nós vamos falar disso, mas quantas pessoas não acham que teve um contato com algum ente amado, algum ente querido? Eu acho que a gente vai explicar bem isso aqui na sequência, vai ficar bem. Quantas pessoas não acham que tem gente olhando por elas lá de cima? Eu já vi tanto isso. Pessoas do coração, né? Porque a morte é ruim, a gente não sabe lidar com a morte, né, pastor? E Satanás faz a gente pensar induzir ao erro, a mentira, né? E a você, amigo querido que está acompanhando esse programa, você perdeu alguém, talvez tenha alguém da sua família ou você mesmo, nesse momento, sofrendo. Esse assunto tem o objetivo de trazer esperança e revelar o que Deus diz de fato. Não é o que eu penso, o que a filosofia pensa, mas o que a palavra de Deus, a Bíblia, o que está escrito. Esse é o propósito. É isso, não é, Marcelo? Trazemos esse programa para nos abrir nossa mente, nossos olhos, para não sermos enganados. Por isso esse programa chama-se Ensinos de Jesus, né? Nós baseamos aqui todas as nossas perguntas e respostas do que diz a palavra de Deus, do que diz a Bíblia. Ô pastor, na continuação aí, nós aprendemos que na criação, ou seja, Deus, ao criar o homem, ele tomou o barro, fez ali, como o senhor disse, um bonecão, né? Depois soprou-lhes nas narinas e ele se tornou uma alma vivente. Mas quando a pessoa morre, o que acontece? Há algum processo diferente? Há algum processo inverso? O que a Bíblia fala sobre este assunto, pastor? Exatamente, essa pergunta é muito importante. E a morte, na morte, é exatamente o reverso da vida, né? Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, olha o que a palavra de Deus diz. E o pó volte à terra de onde veio. Veja que Deus nos fez, nós viemos, a Bíblia diz que viemos do pó. Do pó da terra. Então, pó volte à terra de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu. Aqui entra uma palavra diferente, espírito, né? Pneuma. No grego, pneuma, né? No hebraico, ruach. Algumas pessoas estão dizendo, porque aí entra outra palavra. Não, mas alma é uma coisa, espírito é outra. Então são três coisas diferentes. Na verdade, o que Deus soprou no homem foi o quê? Espírito. O espírito, o fôlego de vida, vento. Porque se a palavra hebraica é ruach, significa o quê? Vento. No grego, a mesma palavra vento... Pneuma. Pulmão, né? Pneumonia. Gente... Exato. O carro tem 4 pneus. O que tem dentro dos pneus do carro? Ar. Então, essa é a raiz da palavra. Então, Deus soprou o ar, o vento. A Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, ela traz essa palavra vento, sopro, né? Então, o pó volta à terra que o deu e o sopro de vida, o vento, o ar, volta para Deus que o deu. Então, é o processo contrário. Curiosamente, né, pastor, quando nós morremos, nós damos o último suspiro, né? O último fôlego de vida, né? Em Gênesis 3,19, eu acho que é interessante ler também. Quando o homem morre, exatamente o que Deus falou ali. Gênesis 3,19, o que aconteceria? Gênesis 3,19 fala assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Interessante. Então a Bíblia diz que a pessoa, ao morrer, volta para onde? Para o pó da terra. E alguém que já perdeu um familiar, um amigo, e depois, algum tempo depois, vai utilizar o mesmo local, né? Anos depois, o que se encontra lá no local onde foi sepultada a pessoa? O que tem lá? Ossos que vão virar pó, né? Às vezes tem osso, depende do tempo. Às vezes tem cabelo, porque o cabelo é uma das últimas coisas a desaparecer, às vezes, né? De se decompor. Mas nós somos pó. Outra coisa importante aqui. A morte, ela põe em si um ponto final, traz muita tristeza. Mas seria ela o fim de tudo? Essa é uma pergunta para a gente pensar, para a gente responder nesse programa, né? O senhor falou agora, eu lembrei de quando minha avó faleceu na pandemia. E eu fui, era pandemia, não teve velório, não teve nada. E eu fui até lá no cemitério para poder abrir exumar meu avô para colocar a minha avó junto, né?
E aí tava com o coveiro lá e tal, e ele tirou meu voo, e eu observei isso aí que o senhor falou, né? Que tava como que estava, daí ele falou: olha, isso aqui é uma coisa que todo ser humano deveria ver pelo menos uma vez na vida, para entender o que nós somos, né? E aqui termina toda a prepotência, a arrogância. A morte, vamos ver aqui, que a morte ele é um inimigo comum a todos. Pode ser rico, pode ser pobre, enfim, a morte ela põe um ponto final em todos os sonhos. Agora, Marciel, quando uma pessoa morre, ela sabe de alguma coisa? Pastor, Ela tem memória? Eclesiastes 9, verso 5, ele responde essa pergunta que o senhor fez. Porque, como eu sempre digo aqui, né? Eu não posso dizer o que eu penso. Eu tenho que dizer o que diz a Bíblia, né? E é até importante, porque senão nós vamos criar mais uma linha de pensamento. Senão, e já tem muita... já tem muita... É o que mais tem. Muita teologia diferente aí, né? Exato. Pastor? E a Bíblia é uma só. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, né? Então vamos ver o que diz aqui 9, verso 5. Diz E assim, pode ler o verso 6 também, que é Tá bem bom. interessante. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensas, porque a sua memória jaz no esquecimento. O verso 6 diz assim: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Interessante. Então, os vivos sabem que vão morrer. Os mortos não sabem Coisa nenhuma. coisa nenhuma, porque eles não têm memória. Você, para falar num telefone, o telefone precisa ter o quê? Memória. Se não tem memória, não consegue falar. Um telefone que eu tinha esses dias atrás bugou, travou, porque a memória dele não tinha memória. O computador precisa de memória. O ser humano precisa de memória. Quando a pessoa vai perdendo a memória, ela esquece, né? E a Bíblia diz que quando a pessoa morre, não há memória, não sabe coisa nenhuma. E também o verso 6 diz que o que pereceu? Amor, ódio. O que é amor e ódio? São os sentimentos, amigo. Então, no dia em que a pessoa morre, todos os sentimentos perecem. Há alguns outros textos bem interessantes que nos ajudam a compreender isso, né? Tem mais um texto aqui, Salmo 6, verso 5, Fábio. E também o Salmo 115, verso 17. É bem interessante. Por que estamos citando esses textos? Porque algumas pessoas creem que a pessoa ao morrer, ela vai diretamente para o céu. Ou alguns creem que vai para o inferno, né? Mas olha o que a Bíblia diz. A pessoa que morre, será que ela se lembra de alguma coisa? Ela louva a Deus, ela está no céu. Salmo 6,5 diz: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então, quando a pessoa morre, ela não lembra de nada. Não há lembrança de Deus, ela não louva o Senhor. O Salmo 115, verso 17. O que diz aí? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam o Senhor. Então, se a pessoa for para o céu, como alguns creem, ele ficaria lá e não louva o Senhor? Ele ficaria lá e, como disse o Eclesiastes 9:5, não tem memória, não sabe nada? Fica lá vegetando. Que graça teria, não é? É verdade. Vamos a mais alguns textos. Para onde vai a pessoa, ou a alma vivente, né? Após a morte. O verso 10 de Eclesiastes, capítulo 9, e Jó, capítulo 7 também, Marcelo. O que diz aí? 7. Pode. Eclesiastes 9, Fábio, verso 10. Já tô achando aqui. O que diz aí esse texto? E esse texto de Jó também é um outro texto, né? Jó, capítulo 7, Eclesiastes 9, versículo 10. verso 5 e 10. Isso aí a gente já não lembra. Não, só o verso 10 agora. Verso 10, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, na sepultura não há obra, não há conhecimento. O que você tem que fazer o quê? Hoje. Agora. Esse é um ponto muito importante, amigo ouvinte. Algumas pessoas pensam e creem que a vida após a morte, antes da volta de Jesus, e deixam para se preparar para a volta. Falar, não, se eu não me salvar agora, então depois eu posso, né? Alguém vai orar por mim, se eu for para um purgatório, se eu estiver em outro, e eu vou sair de lá. Essa é uma estratégia de Satanás para enganar. Porque a vida e a chance, a oportunidade é agora. É isso que a Bíblia está dizendo.
O que diz Jó capítulo 7, versos 9 e 10. 9 e 10? Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Assim como a nuvem passa, né? Ela não volta. O que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó 14, versos 10 a 13, ali, um verso muito interessante. Jó 14, versículos 10 ao 13. Olha que interessante esse verso. O homem, porém, morre e fica prostrado. Respira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará e nem será despertado do seu sono. Marcial, a Bíblia chama aqui a morte de sono, né? Só que ela diz assim, enquanto existirem os céus. Nós sabemos que enquanto Jesus não voltar, a Bíblia tem outros textos, ele não acordará. Então, algumas pessoas falam assim, mas não sei se o amigo ouvinte já aconteceu com alguém falou, aconteceu contigo, mas o meu tio, o meu avô, o meu pai, alguém que morreu, eu consegui falar com esse parente que morreu, voltou a falar comigo. E aí, Fábio, como é que se explica isso? A pessoa falou mesmo com quem morreu? Então, pastor, é um dilema, porque se a Bíblia está dizendo que quem morreu não volta e também nada sabe, não tem memória, não tem conhecimento, veja, eu não vou desacreditar, pastor, de quem conversou, mas eu vou desacreditar do interlocutor. Porque Então, essa pessoa pode ter falado com alguém, mas não era a pessoa que morreu. A pessoa fala assim, eu falei com o espírito de meu pai que morreu. Você não falou com o espírito do seu pai. Não, falei com o espírito. Porque eu falar que a pessoa não falou com ninguém, que ela tá mentindo, é prepotência minha. Ela pode ter falado com alguém, mas uma coisa eu tenho certeza. O ente, o parente, a pessoa não era. Mas aí ela fala assim, ela fala assim, eu falei com o espírito. Aí a Bíblia tem uma resposta, né? Você pode ter falado com o espírito. Que espírito é esse? 2 Coríntios capítulo 11, né? Versículo 13 e 14. Olha o que a Bíblia responde. Então, 2 Coríntios 11, verso 13 e 14. Então, eu falei com alguém que morreu? Não. Mas falei com o espírito, então. Então, você falou com o espírito. Quem é ele? O que a Bíblia diz? E isso é muito importante, porque Satanás ele tem um propósito. Enganar as pessoas. E olha o que a Bíblia responde. Qual é o texto, Marcial? 2 Coríntios 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Uau, né? Satanás, ele pode se transformar em anjo de luz. Satanás, a Bíblia está dizendo aqui que ele tem obreiros fraudulentos. Ele e seus anjos. Lembre-se que Satanás enganou a terça parte dos anjos do céu. Satanás enganou nossos pais, Adão e Eva, dizendo, olha, contrariando a palavra de Deus. Quando Deus disse, vai morrer se desobedecer, ele disse, não vai morrer, não morrerá, certamente não morrerá. Eu te garanto, né? E Deuteronômio, Fábio, capítulo 18, Deus faz uma advertência solene. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 10 até o 13. Peraí, pastor, que eu passei minha Bíblia para hebraico aqui, agora eu não estou entendendo o que está falando aqui. O Marcial vai ler aqui. Então vamos lá. O Fábio está tendo o dom de línguas aqui, né? Falando em hebraico. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fôlego o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. É claro a palavra de Deus, não é? Deus diz, não, no meio do teu povo, não tenha ninguém, não deve haver ninguém que fale com os mortos, que consulte mortos. Por quê? Porque o morto não sabe nada. O morto não tem consciência, os mortos não louvam o Senhor, como acabamos de ouvir aqui, né? Eclesiastes, capítulo 3, verso 19, tem uma revelação muito profunda também sobre esse assunto. Eclesiastes 3, verso 19 a 20, olha que revelação a Bíblia faz, porque algumas pessoas dizem, não, mas morreu, foi para o céu.
Olha aí, o Fábio está com a Bíblia em hebraico aqui, gente. Daqui a pouco ele vai traduzir para você. Vamos lá, Eclesiastes 3, verso 19, diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. O mesmo que acontece com o animal, acontece com o ser humano. Como morre um, morre o outro. Não tem diferença nenhuma. Se a gente for até o verso 21, dá para ver exatamente isso. Então, mesmo que acontece com um, acontece com o outro, né? Muito bem, vamos ouvir uma música especial e na volta nós partiremos para o final do nosso programa. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Mas eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais
me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Muito bem, estamos de volta depois dessa música maravilhosa. E nós estamos na continuação do programa aqui, hoje falando sobre a verdade sobre a morte. Pastor, eu tenho assim um questionamento. Existe alguma esperança? A Bíblia fala alguma coisa assim que nos dá essa esperança de que após a morte, de fato vai acontecer coisas boas conosco? Com certeza, Marcial e amigo ouvinte, há muita esperança. A morte, ela não tem a última palavra na Bíblia, né? Veja alguns textos, vamos aqui. Lá no Antigo Testamento, nós já temos essas promessas, essa esperança. E Daniel capítulo 12, verso 2, nós temos um texto ali que vai trazer luz ao assunto que nós estamos conversando, né? Onde estão os mortos, para onde eles vão, de onde eles vão sair, o que vai acontecer, né? Vamos começar com Daniel e depois vamos para o Evangelho de João. Daniel 12, verso 2 diz assim: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Interessante. Então a Bíblia está dizendo de pessoas que dormem no pó da terra. Está falando de pessoas que morreram. E aqui está falando de dois grupos de pessoas. Que grupos são esses? Os que fizeram o bem para a ressurreição Da vida, da mal, vida eterna. E os que praticaram o mal para a ressurreição, da morte eterna. ou seja, haverá uma condenação, né? Nós temos um texto no Novo Testamento que vai ampliar, nos ajudar a entender isso. O Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Pode ser que vai ter uma morte, mas não é essa morte, né, pastor? Assim, haverá uma segunda morte. Uma segunda morte. Mas vamos a João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então nós temos duas ressurreições aqui. Qual é a diferença de uma para outra, Marcial? A primeira ela vai acontecer na volta de Jesus e será para aqueles que tiverem morrido em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que tiverem dormido em Cristo Jesus, aqueles que tiverem aceitado Jesus como seu Salvador pessoal, aqueles que foram perdoados por Cristo, estes vão participar da primeira ressurreição. Porém, haverá um outro grupo que vai participar de uma segunda ressurreição, e essa segunda ressurreição, ela não será um momento legal, não será um momento bom, será um momento do juízo, quando todos terão que prestar conta diante de Deus daquilo que fizeram, e a Bíblia relata que esta segunda ressurreição, ela vai acontecer 1000 anos após a primeira ressurreição. Esse vai ser o nosso tema do nosso próximo programa. No próximo programa a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a primeira e a segunda ressurreição, dar uma explicação melhor sobre o que vai acontecer, quando vai acontecer, quem são os que vão participar da primeira, quem são os que vão participar da segunda. Muito bem. E olha que texto lindo, vou pedir para o Fábio ler. Evangelho de João, capítulo 11, um texto extraordinário. Então estamos falando para um amigo, para alguém que perdeu uma pessoa, perdeu um familiar. Você viu nesses dois últimos textos que haverá duas ressurreições. João 11 o quê, pastor? Evangelho de João, capítulo 11, verso 24 e 25. Olha que texto extraordinário, que esperança Jesus coloca em nosso coração nesse momento. João 11, 24 e 25. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Que texto extraordinário, amigo. Que esperança. A morte não tem a última palavra. Jesus está dizendo: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem essa esperança? Talvez estejamos falando para alguém passando pelo momento difícil, perdeu uma pessoa querida, amada, está sentindo saudade. Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que essa seja a sua esperança, que essa seja a motivação da sua vida. Ter Jesus no coração. Ele é o grande, Jesus ele é a vida, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E nós temos na Bíblia pessoas que foram ressuscitadas por Jesus Cristo. Lázaro foi um deles. Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus visitou o túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E um dia todos os mortos, 2 ressurreições, a gente vai ver isso mais para frente, mas todos os mortos um dia vão ressuscitar. Mas quem aceitou Jesus para a ressurreição da vida, eu sei que esse é o seu caso. E Deus ajude você a ter Jesus na sua vida. Muito bem, estamos finalizando o nosso programa. Nós vamos ouvir mais uma música final e o pastor vai orar conosco e terminarmos assim o programa Ensinos de Jesus de hoje. Meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido
escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Muito bem, você acabou de ouvir uma música extraordinária e nós estamos chegando ao fim do programa e eu não posso encerrar esse programa sem perguntar para você: você crê que foi criado por Deus, veio das mãos de um Criador maravilhoso que soprou sobre você fôlego de vida? Que bom que você crê assim. Você crê que a morte é apenas um sono e que muito em breve todos os mortos, mas de maneira especial os que creram em Jesus, ressuscitarão para a vida eterna? E a última perguntinha aqui: você quer reafirmar sua decisão de ter aceitado Jesus no seu coração como seu Salvador e deseja obedecer a Jesus em tudo e por ocasião da segunda vinda de Jesus receber a imortalidade? Eu sei que você tomou a melhor decisão e aceitou, e por isso eu quero orar com você. Vamos orar juntos agora. Deus maravilhoso e Pai celestial, obrigado porque em Jesus temos esperança. Obrigado porque a morte não tem a última palavra. Embora seja triste perder alguém, morrer, ela traz um vazio, mas em Jesus nós temos a certeza da vida eterna. E por isso eu coloco em tuas mãos, querido Jesus, esse amigo e essa amiga que ora comigo agora. Conforta, abraça, Senhor, e dê a certeza da vida eterna. No teu nome é que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos amigos, nós nos despedimos dizendo assim: o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e o Senhor te dê a paz. Um grande abraço. O programa Ensino Jesus volta na próxima semana.